Vai sair naquele lugar lá que eu mostrei agorinha pra vocês, ó. Foi encontrado vestígios de sacrifício humano. Acho que esse tio aí, acho que não podia estar aí, não. E olha quem tá aqui atrás de mim, a Pirâmide do Sol. Bem-vindos à terra onde os homens viram deuses, Teotihuacan. Essa pirâmide atrás de mim é a Pirâmide do Sol. E como muitos povos da Mesoamérica, eles tinham uma apreciação muito importante com relação ao Sol, por isso a construção dessa pirâmide. O povo que viveu aqui em Teotihuacan, eles antecederam aos astecas, mexicas, aos toltecas. Na verdade, não se sabe o nome com que esse povo se identificava, não se sabe quem eram eles e também não se sabe ao certo o nome da cidade. Teotihuacan foi um nome dado pelos próprios astecas e quer dizer a cidade onde os homens viram deuses. E depois veio toda a conquista espanhola, aqui ficou esquecido e lá em 1905 foi descoberto novamente. Então, foi um lugar abandonado 2 vezes e redescoberto 2 vezes. Fato interessante. Esse cacto aqui é o nopal. Ele é o cacto da lenda que diz que quando o povo asteca vinha caminhando, que eles eram nômades, quando eles vissem uma águia pousada sobre um cacto, que é o nopal, com uma cobra na boca, aí então eles deveriam se assentar naquele local, que diz que se cumpriu essa profecia na cidade do México, lá no Zócalo, que eu já mostrei anteriormente para vocês. Inclusive aqui eu comi uma tortilha de nopal, muito bom, muito gostoso, diz que é muito nutritivo, muito proteico. Um fato interessante é porque a Calçada dos Mortos é chamada de Calçada dos Mortos. Tem todas essas estruturas assim que parecem umas mini pirâmides ou altares. E quando, na primeira descoberta, os mexicas chegaram aqui, eles pensavam que essas estruturas eram túmulos. Então, por isso, eles chamaram aqui de Calçada dos Mortos. E ali no fundo, vocês estamos vendo juntos a Pirâmide da Lua. Vamos! Aqui está a Pirâmide da Lua. Eu particularmente achei ela mais bonita que a do Sol. A do Sol é mais imponente porque é maior, mas a da Lua eu achei linda. Galera, dá uma conferida nessas escadas e me conta aí se você tinha coragem de subir. Eu acho que subir ainda é razoável, de descer. E aí, então, essa pirâmide possivelmente era dedicada a uma deidade que representava a lua, águas, e também uma deidade feminina, né? Creio que seriam 3 em 1, lua, água e a característica de ser feminina. E a pirâmide da lua teve 7 etapas de construção e em todas elas foi encontrado vestígios de sacrifício humano. Enfim, a cultura deles, a tradição que eles faziam aqui, que também é maciça, como as outras, em 45 metros de altura. Assim, se não soubesse nada, gente, já é lindo, já valeria muito a pena. Aqui tá a Pirâmide da Lua e aqui atrás toda a Calçada dos Mortos. Gente, é lindo demais aqui em cima, muito lindo. Aqui é o Templo da Mariposa, eu vou entrar lá agora. O impressionante é que essas pinturas aqui têm mais de 1000 anos, mais de 1000 anos. Então aqui, ó, dá pra gente ver certinho como elas foram feitas, os desenhos, é realmente magnífico, vale muito a visita. O bom também é que tem uma sombrinha, porque o sol tá pegando. E dentro daquele templo que eu entrei, super fresquinho, gente, nem parece que não tinha ar-condicionado. Muito legal mesmo. Então, a tecnologia dos caras lá em cima. Aqui atrás de mim tem um local que funcionava como se fosse uma terma. Quando os mexicas descobriram aqui, eles acabaram utilizando partes também, fizeram construções e aqui eles construíram como se fosse uma terma de vapor a ser utilizado aí.
aqui também. Tinha um guia de uma dessas pirâmides, assim, e o grupo dele estava do outro lado, aqui assim, mais ou menos. E aí ele ia dando os comandos pro pessoal: se você me escuta, bate palma; se você me escuta, levanta a mão. E o pessoal escutava e fazia tudo que ele falava para fazer. Então parece que tinha uma questão de acústica aqui também. E o legal é que eles não estavam gritando e as pessoas escutavam perfeitamente. E atrás de mim estão os edifícios superpostos. Ou seja, foram construindo um edifício em cima do outro, aproveitando a base que já existia, os materiais. A gente vê isso também acontecendo em outros momentos da história. Mas aqui é interessante para a gente ver que naquela época já se pensava da mesma forma. Então, ia se construindo edificações em cima de edificações, e aí é isso que a gente vai ver aqui. Para vocês terem uma ideia, aqui, olha, é a altura que a gente estava. Aí eu já desci essa escada aqui e agora eu vim aqui e tô olhando as camadas. Vamos entrando aqui. Gente, é mais fundo ainda. Não, tudo aqui me surpreende. Que top! Que legal! Vou tirar os óculos de sol para enxergar melhor, porque aqui já é escuro. Aí eu não vou enxergar nada. Ai! Nossa, gente, é muito fundo. É muito legal. Muito, muito, muito legal. Vamos ver o que tem aqui nessa portinha. Ah, vai sair naquele lugar lá que eu mostrei agorinha pra vocês, ó. Ai, dá pra ver as pinturas, olha. Olha as pinturas, gente, de mais de 1000 anos. Ai, eu não acredito. Putz, grila, e lá em casa tá precisando pintar. E não faz 1000 anos que tá pintado lá. Olha isso aqui. A riqueza de detalhes que ainda tem depois de mais de 1000 anos. Esse tio, acho que não podia estar aí, não. Tudo bem. Tinha um cara ali pisando tudo fora do local indicado, subindo nas coisas. Não pode, né? Tem que respeitar. Meio óbvio que você tem essa passarela, é pra gente andar nela. Tem resquício de uma escada, mais uma portinha aqui pra gente entrar. Ai, quase que eu bati a cabeça. Não ia vir, mas ainda bem que eu vim. Galera, pensa num rolê longo pra caramba. Eu cheguei, perdi meu companheiro de passeio no meio do caminho, que ele falou que já estava cansado, não aguentava mais. Vim até o final da calçada dos mortos, virei à esquerda para encontrar essa pirâmide que tem a serpente emplumada. Essa é a minha última parada aqui se chama Ciudadela. Vamos descobrir juntos como é que é lá, que eu tenho certeza que eu olhei assim meio de longe e já achei bem legal. Em algum momento, os teotihuacanos tentaram esconder serpente emplumada. Dizem que talvez seja por alguma orientação de troca política. O rolê é sempre como é hoje, né? Basicamente trocou o governador, só que aí no caso tinha aquela coisa da religião junto, capaz de ter trocado a deidade também. Mas aqui dá para ver bem legal, bem bonito. Vou chegar mais perto ali para ter uma imagem ainda melhor. Não dá para entrar mais perto lá. Mas aqui, olha que legal, essas cabeças de serpente aqui, que bonito, amei, valeu super a pena toda essa caminhada. Obrigada por terem me acompanhado em mais essa aventura, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi, espero que um dia você consiga vir aqui e a gente se vê na próxima.